Eu começo fotografando pessoas, sempre tive um atrativo pelas pessoas. E comecei meus primeiros passos andando pela rua, fotografando e às vezes parando, conversando, aprendendo com essas pessoas. Me incomodava, achava muito que existia uma vida com histórias e eu queria entender o que eram essas vidas dessas pessoas. E tinha também um aspecto meu, jornalístico, de denúncia de algumas situações em que as pessoas tinham que viver e que tinha uma responsabilidade estatal. Acho que no fundo é isso. Mas vem muito do meu berço, mãe e pai, né? Mãe muito solidária, né? Auxiliava muito, e então eu tinha essa preocupação com as pessoas que moravam na rua. Na verdade, eu comecei pensando que com o jornalismo poderia dar voz enfim, quem necessitava realmente falar, ser protagonista da sua história. Com o tempo eu vi que o jornalismo não faz isso, né? O jornalismo tradicional. Você pode ter bons profissionais e alguns bons programas, mas eu acho que o jornalismo caía numa coisa da história única, né? Onde você quase que culpabiliza e você tem a tática de não mostrar a beleza das pessoas menos favorecidas, sejam elas moradores de favelas, periferias ou moradores de comunidades tradicionais. Quer dizer, quando eu percebi isso, eu falei, tenho que sair, tenho que fazer o contrário. Eu tinha um compromisso para ficar porque eu tinha uma atividade sindical e uma luta dentro da questão jornalística pelo crédito da fotografia, pela ampliação das agências independentes, enfim, havia uma discussão, mas foi exatamente nesse momento que eu comecei a perceber que eu tinha que buscar outro caminho. Uma fotografia vale mais que 1000 palavras. Eu acho que, na verdade, uma fotografia pode ser belíssima, pode ser fantástica, pode contribuir. Eu sou alucinado por fotografia, mas eu acho que ela não tem que competir com a palavra, com o texto. Eu acho que em arte e em comunicação, os elementos com que você usa não devem brigar entre si, mas se somar, porque uma foto pode ser fantástica, agora ela só vai ganhar força se ela tiver uma grande história, né? Isso nunca vai atrapalhar, só vai ajudar ela. E principalmente ajudar a pessoa. Acho que a comunhão dos dois trabalhos faz você poder ser um elo de bem-querer entre quem é fotografado, ou filmado, ou entrevistado, e quem vai receber essa informação, né? De forma que a pessoa que veja aquilo possa querer bem a quem você foi fotografar. E eu tenho aprendido muito documentando pessoas que, enfim, vivem nas comunidades tradicionais desse país ou vivem nas periferias, e vejo nelas uma insistência, por maior que seja o sofrimento, a injustiça que eles recebam, eles têm uma vida onde eles tentam sempre buscar a felicidade, buscar realizações, buscar as construções. Eles têm belezas que não aparecem e que, não aparecendo, não os tornam conhecidos dentro do que fazem de bom. Eles são mostrados quase sempre pela ausência das coisas ou pela violência. Isso quebra a dignidade deles. Eu acho que quando a gente mergulha numa documentação, olhando as pessoas de igual para igual, essa eu acho que é o grande aprendizado. Você não é mais que nenhum deles, nem pior, mas você troca aprendizados. Eu acho assim que eu só consigo fazer, talvez o que eu mais gosto no meu trabalho é conseguir a naturalidade das pessoas. Essa naturalidade das pessoas é porque elas estão dispostas a abrir sua vida. Imagina, alguém te dá a tua vida, te permite que você documente, te conta a história. Então minha foto só existe daquela forma porque aquela pessoa é minha parceira, é minha coautora. Por que na hora de editar ela não pode participar dessa coautoria, né? Quer dizer, eu não acredito, né, que é outra coisa que se aprende nas faculdades,
na imparcialidade. O jornalista nunca foi imparcial. Veículos de comunicação nunca foram imparciais. Nós somos seres humanos, somos seres políticos, somos seres parciais. É muito melhor você dizer a sua ser parcial, não quer dizer mentir quando você faz o seu trabalho, né? É muito melhor as pessoas saberem que você tem uma linha humanista ou que você não tem e olharem os trabalhos sabendo as linhas das pessoas. É muito melhor para elas poderem entender, porque a imparcialidade é uma coisa muito, eu acho muito hipócrita no mundo de hoje, né? Então, eu acredito muito que uma das coisas para quebrar essa imparcialidade e contar várias histórias, não ficar com uma história única, é justamente você passa por você formar também as pessoas. Formar e permitir que o fotografado não só participe da edição, como ele fique com o material. Para ele, a organização que o defende, poder inverter uma coisa, que é o contar a própria história, ser protagonista da sua história, ela não ser contada só por um poder que normalmente te questiona muito, né? E quer manter você num lugar, que é um lugar que ele te destinou, que é um lugar mais abaixo, né? A dor dos outros, eu acho que a gente tem que ter um cuidado muito grande e permitir que ela toque na vida da gente, né? Eu acho que a dor dos outros, ela está extremamente ligada à resistência dessa dor e à forma como as pessoas conseguem insistir em ser felizes, em ser honestas, em conseguir sobreviver, manter seu estado de fé, de credibilidade, de cultura. É muito rico isso. Então, a dor é muito sentida e tem que ser muito respeitada, né? Eu acho que a gente tem que ter sempre como um diapasão da busca do trabalho da gente a dignidade, seja na dor ou seja na alegria, né? Agora, ela mexe, várias vezes mexeu comigo, né? Agora, também mexe, às vezes, positivamente, quando você vê como a pessoa supera aquela dor e como a pessoa toca a vida para frente e consegue, apesar da dor, ter momentos de alegria e de felicidade. A gente aprende muito com o fotografado. Então, aprende a busca do olhar, aprende que naquele momento, mesmo numa manifestação, que as pessoas que estão tão imbuídas da certeza dela, elas quase que fazem algo que a mulher faz com uma excelência fantástica, que é o ensonhar. É você estar ali, mas estar também onde vai seu sonho, onde vai tua esperança, onde vai tua fé. E aí o olhar é de dignidade, a expressão é de dignidade. Acho que isso é um aprendizado que eu vou tendo, né? Tanto nas expressões que elas podem ser mais doloridas, porque lembram o que as pessoas passaram, ou retratam o que elas estão passando, mas que apontam inúmeras vezes, apesar do sofrimento, para uma esperança muito grande. Eu tento fazer isso com as fotos. Eu acho que o segredo é buscar a naturalidade das pessoas, né? E você poder admirar quem você está fotografando. Eu acho que eles têm sempre na alma, na esperança, no sonho, ser felizes, né? Então eu digo que eles têm essa deliciosa teimosia de ser feliz. É a coisa para mim mais forte. E isso é calcado numa coisa que é a solidariedade. Se você for ver, o Brasil hoje vive um momento em que a fome voltou. O sofrimento da fome, a dor da fome seria muito maior se não fosse a solidariedade das pessoas que estão abaixo do nível da pobreza. Elas se ajudam brutalmente. Eu um dia, eu ouvi há 3 dias essa frase. Um dia um tem e o outro não tem. Depois inverte. Esse que não tinha tem alguma coisa e aquele que tinha alguma coisa está sem nada. Então eles dividem. Então isso é uma resistência, cara. Isso é uma teimosia de poder viver, né? E isso, imagina, com pessoas abaixo do nível da pobreza, que infelizmente o Brasil voltou a ter pessoas abaixo do nível da pobreza, a ter fome. Mas mesmo aí, eles não perdem a dignidade. O que quebra a dignidade é muitas vezes você não mostrar as várias histórias de uma pessoa, né?
mas tentar caracterizar a pessoa, se é de áreas pobres, como potencialmente um criminoso, né? Isso é uma inverdade, isso é muito duro para essas pessoas. O número, mais ou menos, e que varia um pouco, de pessoas fora da lei dentro das favelas é de 0,5% da população favelada. 0,5%. As notícias são 90% caracterizadas como notícias de violência, né? Ou de ausência, né? Ou de pessoas que só enxergam histórias da sociedade pela ausência, condenam uma casa feita porque não tem assinatura de engenheiro, de arquiteto, e foi feita em mutirão e com pedreiros e mestres de obra que constroem a cidade formal o tempo todo. E olhar pela ausência é ver crítica nisso. Se você olha pela presença, você vai ver o seguinte, que essas pessoas conseguiram resolver um problema que o Estado não resolveu, que é o problema da habitação. Então, a forma de olhar sobre as pessoas ou com as pessoas é muito diferente. Quando a história única, ela olha sobre as pessoas e diz, você fica aí, é como que diz, eu sou mais do que você. E quando você luta para que as pessoas sejam protagonistas da mesma história, você faz e aprende com as pessoas, e elas vão poder contar as suas próprias histórias, várias, desde a autocrítica até as esperanças, as lutas, as conquistas. Então você vê com uma amplitude muito maior. É muito melhor enquanto ser humano que você aprende, enquanto vivente, né? E dentro da história que fica na tua vida, né? Então é de um aprendizado muito grande poder olhar para eles como um ser igual. E um ser igual é aquele que pode te ensinar também, né? Isso é muito rico, né? Eu me considero privilegiado com isso aí. O brasileiro desconhece grande parte do país e de sua gente. Alguns brasileiros conhecem pessoas e sua gente. Quanto mais você conhecer, melhor isso é. E para conhecer, eu acho que a gente tem que tirar o pré-concebido, tirar o preconceito sobre a pessoa, né? Fotografar é descobrir coisas novas, fotografar é descobrir belezas, elas estão aí, né? E muitas vezes a gente nunca foi avisado, a gente não conhece. Então, quanto mais a gente conseguir mostrar, mais o brasileiro vai conhecer o brasileiro. Tem brasileiros que conhecem muito do Brasil. Ninguém conhece todo o Brasil, né? Eu acho que falta justamente muitas histórias para a gente contar e não ficar preso a uma história única, como se ela fosse se repetir. Ah, isso se repete no Brasil todo. Acho que o que se repete no Brasil todo é uma injustiça, e o que se repete no Brasil todo é uma deliciosa teimosia de vencer essas injustiças e ser feliz, mas cada um de uma forma diferente. E cada forma dessas, ou cada várias formas dessas comunidades, é que eu acho que fazem uma riqueza impressionante nesse Brasil. Essa riqueza é pouco mostrada.